gravando. Estamos todos vendo o slide. Cadê Guilherme? Tá no dentista. Guilherme também não vem? Não, tá no dentista. Foi ajeitar o aparelho. Entendi. Então vamos lá, gente. Ó, isomeria óptica é a última isomeria que a gente vai ver, certo? Ela é um pouquinho mais complicada, porque ela requer algumas coisinhas difíceis, certo? Mas vamos lá, conceitos. A isomeria óptica é aquele tipo de isomeria que ela vai mexer com luz polarizada, tá certo? Então veja, a luz comum ou natural é formada por ondas eletromagnéticas, sendo que as ondas elétricas vibram em um plano e as magnéticas em outro, perpendiculares entre si, tá? Então, no caso da isomeria óptica, ela vai acontecer, por exemplo, quando um feixe de luz ele atravessa, por exemplo, uma determinada substância, certo? E essa luz, ela simplesmente ela vai se como se ela fosse se refletir em várias direções. Isso é o que a gente chama de luz polarizada, certo? Ó, então vai se existir, por exemplo, vários tipos de propagação, né, dessas ondas. Então, vai ter, por exemplo, a luz que vai ser refletida apenas verticalmente, vai ter a onda que ela vai ser refletida para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Isso vai depender muito da refração da substância, certo? Vocês já viram óptica em física? Já? Já. Bom, você tem naquela noção de espelhos e tudo mais, você faz tudo direitinho aqui. Aí veja, além disso, à medida que a luz caminha, esses dois planos giram em torno do seu próprio eixo de propagação. De modo que, vendo a luz de frente, se pudéssemos enxergar essas vibrações, iríamos ver algo parecido com a figura A, certo? Então, no caso da isomeria óptica, a substância ela pode simplesmente refletir esses feixes de luz para qualquer lado. E dependendo do lado, a gente vai ter os tipos diferentes de substâncias. Certo? Eu não vou, como é que se diz? Aumentar aqui não, porque isso aqui é mais a parte de física e isso não é interessante para a gente. Tá? Então, por exemplo, aqui a luz natural, ela não é polarizada, tá? A luz polarizada ela é de aparelhagens eletrônicas, certo? Aí ele fala aqui, como é possível polarizar a luz? Então, o polaroide é um material no qual existem cristais de substâncias orgânicas complexas depositados sobre material plástico ou transparente, tá? Então, alguns materiais, algumas lentes, por exemplo, de óculos, vocês já ouviram falar em lente polarizada de óculos? Já ouvi falar, só não sei como é que funciona direito. É mais ou menos isso. São lentes, gente, que eles vão captar de várias formas. A luz ela vem de vários ângulos, vamos dizer assim, e ela capta numa única imagem, tá? Por exemplo, algumas substâncias cristalinas, elas vão ter... Ai, peraí, gente, tá doendo meu dedo. Ó, algumas substâncias cristalinas, elas vão ter, por exemplo, bastante participação nesse caso.
Por exemplo, o diamante, o cristal, o quartzo, todas são substâncias diferentes e cada uma tem a sua variedade com relação à sua transparência, certo? Deixa eu passar isso, que são só bobagens. Pronto. Vejam aqui, por exemplo. Observou-se 2 tipos de cristais de quartzo com forma geométrica assimétrica, de tal maneira de que a forma de um deles é igual à imagem do outro no espelho. Então, o que acontece nesse caso é que, quando em um quartzo, em um cristal de quartzo, por exemplo, passa um feixe de luz, o que é que acontece? Esse feixe bate e é desviado. Fazia assim, ele bateu e foi desviado. Ou ele pode ser desviado para a direita, ou ele pode ser desviado para a esquerda. Certo? E aí é o que a gente chama de assimétrico. O que é uma coisa assimétrica? É uma coisa que ela não tem a mesma simetria que a outra. No caso aqui do espelho, a minha mão, como vocês estão vendo aí, a mão no espelho, ele tem a mesma forma da mão esquerda. Quando eu coloco uma mão no espelho, certo? Pronto, aqui na câmera, vocês estão vendo, eu estou colocando a minha mão direita. Vocês veem a minha mão direita ou a minha mão esquerda na câmera? Eu vejo. Ó. Direita. Eu já direita. O polegar está para o lado esquerdo ou para o lado direito? Direito. O polegar está para o lado direito? Esquerdo. Eita, de novo, não sabe. Meu lado, direito. Então, meu lado, tô dizendo. Gente, se eu pego minha mão assim, e coloco de frente para o espelho, eu vou ver o quê? Eu vou ver como se fosse a minha mão esquerda, certo? No caso, o que é que está acontecendo aqui? A minha mão direita, ela está tomando a forma da minha mão esquerda, certo? Mas ela tem a mesma forma, mas elas são assimétricas. Por quê? A sua forma é oposta. Entendeu? Então, quando acontece, no caso, com o feixe de luz que passa pelo quartzo, ele acontece isso. Quando ele bate, que vai para um lado, ele também pode ir para o outro. E aí a gente vai ter, por exemplo, 2 tipos de refração. Eu esqueci o nome agora, deixa eu ver se eu lembro. Aqui. A gente vai ter a refração destrógira, que é quando o feixe de luz ele é inclinado para a direita, e a gente vai ter a refração levógira, que é quando o feixe de luz ele é inclinado para a esquerda, certo? Direita e esquerda, certo? Então vejam, esse tipo de assimetria é chamado de assimetria quiral, palavra que vem do grego, que significa mão. Foi a partir disso, da questão da mão, né, que eles tiraram esse significado. Então, a substância que desvia a luz polarizada para a esquerda, a gente chama ela de substância levógira. E a substância que desvia o plano da luz polarizada para a direita, a gente chama ela de substância destrógira, tá? Lembrem sempre disso. Aí vejam só, e como é que a gente descobre, por exemplo, qual é o tipo de substância que ela tem uma isomeria óptica ou não, na questão da substância em si. É quando essa substância ela apresenta um carbono quiral. E o que é um carbono quiral? Vejam só, gente, é bem fácil. O carbono quiral ele tem que ser um carbono quaternário, né? Onde os 4 ligantes deles são diferentes. Vejam só. Por exemplo, esse carbono aqui ele é quaternário. Tá vendo? Só que esse ligante dele aqui é o quê? É um hidrogênio. Esse outro ligante aqui é uma hidroxila. Esse outro aqui é um ácido carboxílico. Esse outro aqui é um grupamento metil. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 4 ligantes diferentes para esse carbono. Então, eu digo que esse carbono ele é opticamente ativo. Ou eu posso chamar ele de carbono quiral. Então, vejam, assim, é mais difícil aquela parte da física, que eu sou péssimo em física, certo? Aquela parte de física é chata. Agora,
Quando a gente vai para a substância é bem fácil, certo? As substâncias opticamente ativas, isso aqui é a parte que vocês precisam mesmo, é justamente a substância que possui o carbono, certo? Quaternário com 4 ligantes diferentes. E aí eu posso ter, numa substância, 2, 3, 4 carbonos quirais. Isso vai depender do tipo de substância, do tipo de cadeia carbônica que a gente vai apresentar. Não importa a quantidade, o que importa é se ele tem os 4 ligantes diferentes. Vocês estão entendendo, gente? Então, né? Pronto. Aí, ó, para mim marcar o carbono quiral, a gente sempre pode marcar com um asteriscozinho, tá? Fica mais fácil para vocês. Ó, quiralidade do carbono. Os carbonos com hibridação são quirais ou denominados centro-estereogênicos. É justamente o carbono do meio, né? O carbono que vai ter os 4 ligantes diferentes, que a gente vai chamar de centro-esterogênicos. Tá certo? O carbono quiral é aquele que está ligado com 4 radicais diferentes e é representado por um asterisco. Aí vejam, no caso desse composto carbônico aqui, a gente tem o ácido 2-hidroxipropanoico. Como ele tem um carbono quiral na sua composição, a gente diz que ele apresenta atividade óptica, certo? Ele é um composto ativamente óptico, tá certo? A mesma coisa, por exemplo, acontece com esses outros dois compostos aqui. Vejam, por exemplo, aqui, que ele tem as 4 ligações, ó. Vocês estão vendo a setinha? Então, né? Sim. Ele tem as 4 ligações, tá? E elas são diferentes, formando um carbono quiral, um carbono ativamente óptico. Aqui, a mesma coisa, certo? Dúvidas? Dúvidas? Então vamos ver aqui, ó, um tipo de questão. Um composto orgânico é representado pela seguinte estrutura. Para que esse composto adquira assimetria molecular, os 2 radicais podem ser substituídos por... Veja, o que é assimetria? Assimetria é justamente quando qualquer coisa que seja um objeto, ele não é simétrico ao outro, ou seja, ele não tem a sua mesma característica, ele não é igual, tá certo? Então, no caso aqui das moléculas, né, da cadeia carbônica, eu vou ter, nesse caso, 2 radicais. Agora, o radical, lembra que o radical ele pode ser qualquer coisa, tá certo? Aí ele pergunta, para que o composto adquira assimetria, ou seja, para que todos fiquem diferentes, o que é que vai ter que acontecer? O R ele pode ser substituído por 2 radical metil? Não, porque se eu estou colocando um metil em cima e um metil embaixo, eu não vou ter assimetria. E lembra que para a gente ter assimetria precisa ser todos diferentes. 2 radical etil? Também não, certo? Porque eu não vou ter assimetria. Letra C. Um radical metil e outro etil. Vocês acham por quê? Por que está errado essa? Porque se eu colocar um metil, beleza. Mas se eu colocar outro metil, vejam que... Eita, interrompi sem querer. Vejam que aqui eu também tenho um grupo metil. Então iria ficar igual se eu colocasse outro. Certo? Letra D. Um radical metil e outro N-propil. Também não. Segue o mesmo raciocínio. Então, só poderia ser a letra E se eu colocasse um radical etil ou um radical N-propil. Porque iriam ficar 4 radicais diferentes com relação aos ligantes desse carbono. Certo?
aqui a mesma coisa que eu falei a vocês, atividade óptica, vamos lá. Ele aqui fala que a isomeria óptica ela pode acontecer não apenas quando a substância ela é uma substância, por exemplo, cristalizada, como eu falei para vocês, do quartzo, o diamante ou o açúcar, mas pode acontecer também disso acontecer, por exemplo, numa substância líquida, numa solução, tá? Então, por exemplo, a água em si, ela não tem isomeria óptica. Por quê? Porque se um feixe de luz passar por um tubo de água, certo? Passar pela água, a luz penetra a água e ela vai na mesma direção que ela está penetrando a água, tá? Agora, se por um acaso em outra substância, tá? Que possa ter até açúcar, o açúcar ele pode causar uma isomeria óptica, uma atividade óptica na água, certo? E aí, quando a luz bate, ela se desvia, tá certo? Já falei isso. Essa parte é mais difícil que eu vou falar, não. Só obrigado. Então, é basicamente isso, gente. Esse slide aqui ele é bem profundo, certo? Então, eu só quero que vocês entendam isso mesmo, porque esse conteúdo é um pouquinho chatinho mesmo, certo? Eu fiquei bugado porque ele tem muita coisa de física e eu sou péssimo em física, tá? Aí, vejam só. Eu quero que vocês procurem, vejam se tem no livro de vocês algum assunto que fale sobre isso. Dá uma olhada aí. Eu não lembro se eu coloquei exercício para vocês no livro sobre esse conteúdo. Alguém olha aí, Kaique, por favor. Luan, tá dormindo, né, Luan? Tô não. Isomeria espacial, o assunto, né? É. Não. Ele colocou. Pronto. Então Isomeria vocês isomeria podem espacial. fazer. Vejam, vocês podem fazer eles para vocês treinarem, certo? Deixa eu ver aqui, peraí. Porque eu não tenho o livro em mãos, eu só tenho um livro aqui no computador. Deixa eu abrir ele aqui. Já fizeram a inscrição do Enem? Já. Sim. Já. Ô, Rian, Oi. Já. eu acho que não vai ter, não, porque, vê, esse primeiro livro não é só o primeiro e segundo capítulo, ele veio todinho, que nem tá aqui. Primeiro e segundo. Pronto, isomeria espacial tá no terceiro capítulo. Aí é? É, Eita, poxa. eu vou lhe mandar uma foto. Então a gente tá adiantado, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, Kaique. Então a gente tá adiantado. A gente já tá no conteúdo da terceira unidade. Se bem que o conteúdo de química é bem pequenininho no terceiro ano. Ô, Riali, Oi. o vídeo tem que estar chamando o povo, né, pro dia? Como é? Convidando. Eu não entendi, não. O vídeo da chamada Ah, vai ter que chamar o povo, né, pra assistir. não precisa chamar, Só não. falar, então. Só Só falar, falar, então. é a apresentação de conteúdo. Ítalo falou que é no máximo 10 minutos, é? É muito.
Ele disse no mínimo 5, no máximo 10. É, mas assim, a gente viu que os vídeos curtinhos de 1 minuto e meio, 2 minutos, tá bom. E é. E Entendeu? a live vai ser Passem aí, quanto tempo? meninos, Diogo, João Lucas, passem aí para eles. A live tem que ser de 5 a 10 minutos. Só isso? Só. No máximo 10 minutos. Ok. Entendeu? No máximo, estourando, porque senão não dá tempo do palestrante falar. Lembra Entendi. que vocês apresentam e depois a gente finaliza, entendeu? Aí, ó. A gente finaliza por hoje. Então, vocês vão treinando. Ah, não, é mesmo. Tá no terceiro, na terceira coisa. Então, faz o seguinte. Eu vou preparar umas questões pra gente fazer. Certo? Questão de vestibular mesmo. Eu vou preparar umas questões pra gente ver e ir treinando. Vai fazendo e vai treinando. Certo? Pra gente ver essa questão de isomerias. Tá bom? Amanhã a gente vê isso. Eu vou preparar umas 5 ou 6 questões ou 7 para a gente fazer. Certo? Sim, eu ia colocar slide, pode? Acho que Aonde? não, porque no negócio, na live. Só que o tempo é curto, então não vai dar não, né? Pode. Pode colocar o slide na apresentação dos meninos, sim. Agora sim, não pode passar de 10 minutos. Entendi. Slide, Júlia, é para ajudar na apresentação. Não é para ninguém colocar o slide lá e começar a ler e não falar nada. Não, eu sei. Entendeu? Então, cuidado com isso. Viu? Então é Eu só isso. achei o tempo porque são 4 temas. Aí eu achei curto. Não, Mas mas tá. 5 minutinhos de cada um dá. De cada tema? É, são 4 temas. O seu. Não. Então, 5 É. minutos de cada um tá bom. Aí vai dar 20. Sim, E o senhor disse que era 10, no máximo. mas eu pensei que era 2 temas o seu. Ah, tá. Então tá bom, 5, 20 6 minutos. minutos no máximo, viu? Tchau. Tchau. Tchau.